Boa tarde. Eu falando aqui, falando sozinho, né, com as paredes. Eu coloquei para gravar, boa tarde, para quem não deu boa tarde ainda. Eu vou. Essa é uma aula de reforço extraoficial, tá? Fora do planejamento. Assim, para a gente tirar dúvidas a respeito da nossa avaliação, daquela telinha que eu pedi para vocês fazerem, né? Esclarecer algumas dificuldades que eu vi que o pessoal teve. Alguns mais, outros menos, mas como mais ou menos nesse sentido, né? Então, vamos combinar o seguinte, ó, quem tiver alguma dúvida, que quiser, eu vou explicar aqui o exercício direitinho, explicar o que tem que fazer para resolver cada problema. Não vou dar a resposta da prova, obviamente, vou explicar, mas não vou dar a resposta. Beleza? Eu vou mostrar como é que a gente faz isso aí. E aí depois eu abro para perguntas. Aí quem quiser perguntar alguma coisa, vamos combinar assim, avisa no chat, eu quero perguntar, aí faz a pergunta, vamos criar uma fila, tá? Mais ou menos isso. Tá bom? Deixa eu só abrir o meu Moodle aqui. Avisar aqui no grupo. Tá? A ideia é não ser nada muito extenso, nem muito detalhado, para ser fácil de ser consultado num momento posterior, tá? Eu já coloquei o prazo de submissão da prova para sexta-feira, até o meio-dia, porque eu tenho que entregar a nota sexta-feira. Então, vocês têm que submeter sexta-feira meio-dia, depois de meio-dia, aí quem entregou, entregou. Quem não entregou, a gente vê o que vai poder fazer. Eu combino com a Marielaine de noite, que eu tenho reunião com ela. Tá? Mudou. Já foi. Aí. Beleza. Aqui. Aplicativos web. Tá? Vou compartilhar a tela com vocês. Aqui. Vocês estão me vendo direitinho? Acredito que sim, né? Eu vou desligar aqui a câmera agora. Pessoal, a nossa prova consistia em realizar este exercício aqui, tá? Esse exercício aqui, essa avaliação. O texto parece ser longo numa primeira olhada, mas é porque eu detalhei bastante, não quer dizer que seja um problema, tá? Primeira coisa, então, que a gente tem que considerar, nós vamos montar uma tela, um layout de tela em HTML que vai ter essa característica aqui. Tá? Centralizar os elementos é um problema, deixar o texto maior, o texto menor, a gente tem uma certa dificuldade, né? Não tem problema, não se apeguem ao contexto do layout, tá? Se preocupem mais com as funcionalidades. Os botões, quando a gente clica no botão, ele tem que fazer o que está escrito que ele vai fazer, tá? Que é o que está estabelecido aqui nessas definições. Então eu vou ler para vocês, tá? Professor, pode falar. O senhor já está compartilhando a tela? Já. É que para mim não está aparecendo, não sei se para os outros está aparecendo. O que está aparecendo para ti aí, Santiago? Está aparecendo só, tipo, a foto do senhor com áudio. É?
No canto superior direito do Meet lá, vê se não tem um botãozinho que diz assim, apresentação. Não? Sim, está apresentando. E agora, o que está aparecendo? A mesma coisa, não está aparecendo. O senhor está compartilhando a tela do. Ah, não, peraí. O senhor está conectado em dois. Sim, um é a conexão, o outro é compartilhamento da tela. Tá? Deu. Quem é que está esperando aqui? Deixa eu ver. Graça já foi. Tá? Então a ideia é fazer este layout funcionar, tá bom? Este layout funcionar. Então aqui vai ter uma imagem, aqui vai ter outra imagem, aqui é texto e um input, um botão, dois botões, 3, 4, 5, 6 botões, um linkzinho, não precisa fazer nada, só botei ali, mais um texto e mais um texto embaixo colorido, tá bom? Então é isso, tá? Então o enunciado da tarefa, cria uma interface conforme a imagem anexa, aquela que eu tinha mostrado ali, tá? Dê um aplicativo para dispositivo móvel, usando HTML, CSS e JavaScript, e o mesmo deve obedecer os seguintes critérios. Tá? Eu tinha colocado no enunciado assim que tinha que ser idêntico, não tem que ser idêntico, não precisa mais ser idêntico, tá? Eu tirei esse termo. Então, assim, a quantidade de elementos deve ser idêntica, tá? Então, eu tenho que ter 6 botões, eu tenho que ter 2 inputs type text, tá? Por exemplo, todo o conteúdo necessário para a realização da tarefa já foi trabalhado em aula. Gente, da onde que eu tirei o conteúdo que a gente precisa saber para realizar essa prova? Daquele exercício que a gente fez do JavaScript lá, que era o programinha que adivinhava o número. Tá? Quem estudou aquilo ali, que eu disse para estudar várias vezes, inclusive, né? Quem acompanhou aquele material ali, o que precisa tá ali. Tá ali. E não é uma leitura longa, é uma leitura de, sei lá, 8, 10 minutos. Ok? O logo do curso e o logo da Urcamp devem ser colocados com o seu endereço da internet. Tá? Como é que eu faço isso? Eu abro o Google, boto lá Urcamp, clico em imagens, pego o primeiro que eu achar, eu peguei esse pretinho aqui, clico com o botão direito Copy Image Location. Aí eu tenho já o meu link. Esse link eu vou colocar dentro do meu script. Tá? Assim que a gente faz para pegar esse endereço da imagem da internet. Talvez não tenha ficado claro quando a gente trabalhou com isso. Tá? O botão cancelar deve limpar o formulário. Tá? Isso aqui é uma coisa que a gente não fez em aula, mas se a gente perguntar isso no Google, vamos ver que se trata de uma linha de comando, que é isso aqui, ó. O botão cancelar deve limpar o formulário. Aí a gente vai ver aqui que tem um botão reset, né? Botão limpar cancelar, depois a gente vai olhar isso certinho, mas é uma linha de JavaScript. Tá? O botão trocar a cor do fundo, que é este aqui, deve trocar o background do app, ou seja, isso que está branco aqui deve ficar de outra cor que vocês vão escolher. Tá? O botão trocar o logo do curso deve trocar a imagem do cabeçalho do app. Então, essa imagem aqui, quando eu clicar neste botão, trocar o logo do curso, ele tem que trocar essa imagem por outra. Tá? O botão apagar, o botão cancelar, deve fazer este botão aqui sumir, desaparecer. Também não é difícil. A gente trabalhou nisso, a gente fez coisas desaparecerem. Lembra que vocês fizeram o logotipo do Google sumir? Mesma coisa. O botão apagar, o botão cancelar faz o botão sumir, claro. O botão trocar a cor do rodapé vai fazer a mesma coisa que este aqui, só que vai ser só no rodapé. É só nessa parte que está em preto aqui embaixo. Tá bom? E todo app, o campo matrícula deve receber somente números. Verifique isso quando clicar no botão enviar. Ou seja,
Quando eu clicar neste botão, tem que ver o que está escrito aqui. Se aqui tiver alguma letra, dá uma mensagem dizendo, olha, tem uma letra aqui. Tá? Quem é que ia falar alguma coisa aí? Não? Os meus botões, o de enviar e de cancelar, eu acho que tá dando. Eu só tenho que fazer os outros 4 funcionar. Tá? A gente vai passar por um agora. Ok? Tá. Vamos lá. Todo app é feito somente com HTML e CSS. Vai lá toda a prova, e aqui eu expliquei de novo isso aqui, eu coloquei no chat lá para vocês no dia da aula, segunda-feira, né? Vocês vão montar um documento HTML que vai ter um logo, 2 inputs, 6 botões e um rodapé. Isso em HTML. No CSS vocês vão definir as cores iniciais dos botões do rodapé. E no JavaScript vocês vão programar as ações dos botões. Bem explicado, né? Só um minutinho aí, pessoal. Vou ter que resolver um negócio aqui rapidinho. Porque eu estou fugindo do trabalho. Só um minuto. Voltemos. Tá? Alguém tem alguma dúvida a respeito do enunciado, do que é para fazer? Não? Tudo certo, então? Beleza. Vamos lá, então. Eu vou abrir um formulário aqui. Deixa eu só parar de apresentar um pouquinho. Eu tenho que fazer um ajuste. Aqui. Parará. Um minuto, por gentileza. Assim. Entra. Só um minutinho, pessoal.
Deu, tô compartilhando a tela de novo aí. Tá chegando para vocês a tela aí, pessoal? Então, aqui nós temos um exemplo dessa funcionalidade, desse aplicativo funcionando. Ó. Tá? Logotipo de sistemas, matrícula, campo, senha, campo, os 4 botões, mais os 2 botões coloridos, o link de esqueci a senha e o resto aqui embaixo, tá? O que que eu fiz? Isso aqui não foi eu que fiz, tá? Isso aqui foi um colega de vocês que já fez a prova e já submeteu a resposta para mim. Tá? Deixa eu só fazer diferente aqui para não ficar pipocando. Eu vou compartilhar aqui, ó, uma janela. Bom, vai estar tudo. Paciência. Tá. Vocês estão vendo a aplicação? Vou colocar para o lado aqui. E vai ficar menorzinho. Tá? Ver ele com... Se eu botar ele como mobile, fica assim, tá? 0, 12, tá? E essa telinha aqui. Deixa eu dar um zoom. Certo, pessoal? Então, isso aqui é para mostrar que dá para fazer, né? Não é nada do outro mundo. Claro que ninguém tem que se comparar com ninguém. Quem conseguiu fazer, parabéns. Né? Mas eu só vou mostrar que o conteúdo estava lá. Como é que eu vou fazer esse meu programa funcionar? O que a gente viu nas nossas aulas de desenvolvimento web, tá? Primeira coisa que a gente viu lá, a gente viu que um documento HTML, ele tem, basicamente, isso aqui. E isso aqui, para dizer que ele é um documento HTML, correto? Tudo que está dentro dessas duas tags aqui é um HTML. Aí eu tenho o head, eu tenho o body, eu tenho o footer. Tá? Que a gente também já tinha conversado. A gente viu isso, acho que nas primeiras aulas lá, acho que estava até numa UI e caiu numa prova, se eu não me engano. Na primeira avaliação que a gente fez. Vocês estão me ouvindo? Respondam aí que estão, que eu não estou vendo o chat agora. Sim, senhor. Tá, beleza. Tranquilo aqui, né? O que vai no head, pessoal? As metas, que são aquelas meta tags, né? As metas, o estilo e mais alguma configuração. Tá? Vai aqui dentro. Por exemplo, eu posso botar aqui title. E aí eu digo título da prova. .html eu vou salvar dentro do meu desktop. Tá? Então, se eu abrir agora esse arquivo no meu desktop, ele vai aparecer no navegador só com o título ali, ó, título da prova. Tá? O char7 está errado. Então, eu tenho que dar um encode para ele aqui, né? Como é que é o encode? Preciso encode. Não é o foco. Isso. Tá, exato.
não vai pegar isso. Então, o que que tem no meu exercício? Eu tenho um header, que significa cabeçalho, que é onde eu disse que eu ia colocar aquela imagem com o logotipo da Orcamp. Então, lembra aquela URL que a gente copiou lá, da imagem do logotipo do curso? Então, eu vou fazer isso aqui, ó. No Google, Sistemas de Informação Orcamp. Tá? Imagens. A primeira imagem que apareceu foi essa aqui. Opa. Copiar endereço da imagem. E eu vou colar aqui dentro. Ó. Viu? IMG de imagem. Tá aqui a imagem. Salvei. F5 já vai aparecer ali. Não vai aparecer. Vou pegar outra. Essa imagem aqui não vai rolar. Tempo. Eita. Copy image location. Vou colar aqui de novo. Agora tem que dar certo. Tá. Bem, eu estava errado, por isso não aparecia. Então, esse aqui é o ícone da Orcamp que vocês têm que colocar no header de vocês. E lá no footer vocês têm que colocar o ícone da Orcamp, correto? Então é a mesma coisa, copia, Ctrl C, lá no footer e cola. O footer é dentro do body, tá? Me perdoe. E agora eu vou pegar outra imagem. Google. Mais alguém está com problema para me escutar? Vou pegar esse aqui, tá? Copy Image Location. Vou colar aqui dentro. Vem esse monte de letra mesmo. O F5 vai aparecer aqui, ó. Ó, já tenho minha imagem de cima e a minha imagem de baixo. Certo? Estou usando o Sublime, tá? Vocês podem usar a ferramenta que vocês quiserem, mas eu estou usando o Sublime. Vou voltar aqui. Só fazer um esqueminha aqui. Para me acertar depois. Opa. Aqui. Deixa eu mexer aqui no meu... Para não quebrar. Tá? Então, ó, HTML, head, title, body, header, o header do meu HTML, head do arquivo, tá? Esse aqui é o título do arquivo da prova, esse aqui é o header do que aparece. Aqui está o logotipo do curso de Sistema de Informação, aqui está o logotipo do curso da Orcamp, no caso. Cadê o nosso exemplo? Agora eu tenho que botar ali Centro Universitário da Região da Campanha, Orcamp desenvolvido por. Então, vou colocar aqui. P. Universitário da Região da Campanha, Orcamp. Tá? Vou botar um outro P embaixo aqui. Desenvolvido. Opa. Por eu. F5. Já tá. Ah, mas não tá branco ainda. Não tá ainda, a gente vai deixar branco depois. Tá? Agora, o que que eu tenho? Eu tenho que colocar uma section que vai ser... Opa. Vou ter que colocar uma section
que é a minha seção onde vai ter o conteúdo, o meu formulário, enfim. Nessa section, o que eu vou ter? Eu vou ter uma label, que vai dizer matrícula, e vou ter embaixo dela um input type text, que o nome dele é matrícula. Depois eu vou ter outra label e outra senha. Outra label e outro input type text, senha. Se eu botar type text como está aqui, quando eu apertar F5 aqui, se eu digitar alguma coisa, vai aparecer o que eu digitei. Se eu trocar aqui por password, quando eu digitar aqui, F5, digitei, vira asterisco, tá? Porque ele sabe que password não é para mostrar. Isso aqui é só uma curiosidade, tá? Não fazer parte dos requisitos. Eu vou deixar o text. Depois disso, eu tenho 6 botões. Então, button, input, type button, são 6, né? Aqui, troca fundo, troca logo topo. Qual é o resto? Troca fundo, troca logo topo, troca a cor do fundo, troca logo do topo, A cor do rodapé. Apaga o cancelar e troca a cor do rodapé. Isso aí. Troca rodapé. Chegou o Guilherme. Logo topo, troca rodapé, apaga cancelar. E aqui o enviar. E aqui o cancelar. Tá? Nesses dois últimos aqui eu vou colocar um value, que é o que aparece neles, né? Enviar. Esse aqui, value, cancelar. E nesses aqui é a mesma coisa. Value. Eu não vou me preocupar com layout agora, tá? Eu só vou colocar as funcionalidades aqui. Esse aqui é troca fundo. Troca fundo. Vou copiar isso aqui para não ter que digitar de novo. Troca logo topo. Esse aqui. Troca cor rodapé. E esse aqui. Apaga. Cancelar. Beleza? Vamos olhar como é que ficou. Deve estar cheio de botão. Tá? Ficou um do lado do outro porque eu não coloquei largura, altura, nada nele. Está tudo um embaixo do outro mesmo. Tá? Não tem problema, o que importa é funcionar. Agora, se eu clicar, não está fazendo nada. Certo? Como é que a gente faz para trocar a cor do fundo de alguma coisa? A gente fez esse exercício na aula, vocês lembram? Como é que a gente faz lá para trocar a cor do fundo? Document.query selector. Ó. Então eu vou criar uma função assim, function troca fundo todo, tá? Aí vou botar o seguinte, document.body.style.background. Acho que eu errei alguma coisa. Document.body. É style. Me ajudem, gente. Vocês estavam na aula.
document.body. Tá pronto aqui. Tá? Vamos botar um verdinho. FF 0000. Vermelho. Tá? Esse aqui é o padrão RGB, é vermelho, verde e azul. Então, eu botei aqui 00 no primeiro e no último, ficou só o verde do meio marcado, tá? Então, quando eu chamar essa função aqui, troca fundo todo, ele vai trocar o fundo do body todo, tá? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um event trigger no botão, correto? Que a gente fez isso no exercício aquele no exercício lá da adivinhação. Cadê? Aqui. Deixa eu abrir ele aqui. Eu quero me lembrar de uma coisa. Aqui, ó. Tá? Isso aqui. Tem que juntar esses dois aqui, ó. Vocês lembram da declaração de variável? Eu coloquei o nome dos botões, uma variável bonitinha, e depois para cada botão a gente faz alguma coisa, né? Vou fazer assim. Aqui. Eu vou criar uma variável para cada botão. var. Troca fundo. Não. Var. Troca logo. Var. Troca roda pé. Var. O que era o outro? Apaga, cancelar. Cancelar. O outro var enviar. E o outro var cancelar. Esses aqui são 5 botões, tá? Agora eu vou dizer o seguinte, que esses 5 botões aqui são o resultado dessas buscas aqui. O que vai acontecer? Eu vou mandar esse vídeo para vocês, quem está olhando aí, acompanhando, já vai saber fazer mais ou menos. Eu vou mandar esse vídeo e vocês vão ter condição de eu olhar o vídeo e fazer e repetir o que eu estou fazendo. Aí não tem como dar errado, né, gente? Eu vou botar uma classe para eles aqui, ó. Class igual. Troca fundo. Aliás, eu vou botar o mesmo nome que está aqui em classe. Vai ficar mais fácil para mim. Class. Não precisa nome. Tá? Para cada uma dessas classes aqui, eu vou ter um event trigger. Troca fundo, troca logo, troca rodapé. Viram que barbada? Já foi, enviar cancelar. E eu vou deixar ali com o mesmo nome também. Troca fundo, troca logo, troca rodapé. Apaga, cancelar. Enviar e cancelar. Beleza. Agora, para cada um desses caras aqui, eu vou colocar um event listener, que é esse cara aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Para cada um dos botões eu vou colocar um event listener no clique dele para chamar uma função, que é o que a gente quer fazer. Então vai começar assim, ó. Pro troca fundo, pro botão troca fundo, que é esse aqui, eu quero que ele chame essa função, certo? Copiei aqui, colei para cá. Salvei,
F5, teoricamente, se eu clicar aqui, vai trocar por do fundo. Não funcionou. Por quê? Tem um erro de sintaxe ali, ó, na linha 29. Unexpected identifier. Muito bem. Vamos ver qual é o erro. Aqui faltou um igual, ó. Pronto, agora vai. Tá? O primeiro já funcionou. Beleza. Vamos à explicação. Como é que eu faço para trocar a cor do fundo da minha página? Document.body.style.background.color igual a cor que eu quero. Isso aqui a gente fazia lá no console, lembra? O que eu fiz? Eu peguei aquele comandinho do console e coloquei dentro de uma função, tá? Que é essa função aqui. E aí, eu coloquei, cada vez que eu clicar neste botão, eu chamo esta função, tá? Que no caso, nosso exercício, ele fazia aquele monte de coisa, um monte de teste, né? Se isso aqui foi digitado, faz isso. Se isso aqui foi digitado, faz aquilo, etc, né? No caso aqui, a gente está trocando as cores. Eu vou aproveitar aqui para já fazer a função que vai trocar o fundo do rodapé. Ela é basicamente a mesma coisa, só vai mudar. Não vai ser document style background color, vai ser document.querySelector né? Style background color, e aí vai ser a classe que eu colocar no meu rodapé lá, que vai ser uma que eu vou colocar agora. Footer class footer. Pronto. Então agora o footer vai ficar verde também quando eu apertar neste botão aqui. Não funcionou. Como é que era o objetivo? Não lembro. Não é isso aqui. Deixa eu ver aqui. Parará. Igual. Document.querySelector. Abre parênteses, aspas simples, ponto, footer, fecha aspas, ponto, style, ponto, background, color, igual, definido, funcionou. Isso aqui tem que estar lá, então. Olha só, fiz aqui no console funcionar, vim para cá e vou colar aqui dentro. Coloco um ponto e vírgula. É que é outro nome do botão também, né? E tem que botar esse cara aqui. Agora você troca rodapé. Troca rodapé. Vai trocar o fundo. Rodapé. Olha aí que barbado. Troca fundo todo, troca rodapé. Tá? Funcionou. Vamos lá. Qual é o próximo agora? É trocar o logotipo. Então, vamos criar a função que troca o logotipo e depois eu coloco o listener lá. Troca. A minha função vai ser troca logotipo topo. É só o logotipo, né? É só um pouco da. E aí eu vou dizer o seguinte, ó. Como é que a gente fazia para trocar a imagem trocar uma imagem por outra? Vocês lembram? Se vocês fizeram esse exercício, não mudam, né? Vou copiar daqui, ó. Aqui. Document. Mesma coisa. Document. Query Selector, aí a classe que eu coloquei naquela imagem lá, ponto .src, que é o elemento do source que está lá,
igual ao novo endereço. Então, vamos ver. Vou editar esse aqui. Quando eu clicar no botão, ele vai colocar esse aqui. Espero não ser o mesmo. Acho que não é. Professor, Vai lá. eu não deixei como classe, eu fiz ID. Tem alguma diferença? Para identificar, Não. eu fiquei como ID. Não tem problema. Só que aí quando tu coloca ID, nesse query selector tem que trocar o ponto por sustenido, né? Isso, é isso. Tá. Mas não tem problema. Não tem problema. Tá, e agora eu vou colocar aqui o listener do botão, que é o que troca o logo, que é esse aqui. Para cá. Quando eu clicar nele, eu tenho que chamar essa função aqui. Salvei. F5. Troca logo. Eu vou botar um alert aqui para saber que fez. Troca logo. Eu consegui botar o mesmo, acho. Cannot set. Ah, tá. Faltou um detalhe. Class.legacy, tá ali. Porque ele não deixou trocar. Ah, é que eu botei o ponto lá, né? Monstro. Boca aberta. Agora sim. Ó. Troca logo. Trocou. Trocou. Tá? Funcionou. O que falta agora? Eu já tenho o fundo, o rodapé e o logo. Agora eu tenho que apagar ou cancelar. Eu posso fazer de várias formas. Vou fazer aqui. Eu apago cancelar. Apaga. Cancelar é o nome da minha função. Function. Apaga, cancelar. Aqui. Document. Ponto. Mais fácil ainda. Cancelar. Ponto. Destroy? Não. Hide. Ponto. Hidden. Igual true. Igual hidden. Não, não é. Outro. Isso. Cancelar ponto hidden. Igual a true. Cancelar ponto hidden. Igual a true. Então agora quando eu clicar no botão apaga cancelar, o meu botão cancelar vai sumir. Certo? Ó. Apaga cancelar aqui, cancelar aqui. Quando eu clicar, esse desaparece. Foi. Fácil, né? Aparentemente é fácil. O que falta? O cancelar tem que limpar os outros inputs, né? Vamos fazer o cancelar primeiro. Cancelar. Cancelar vai ser o seguinte, ó, eu vou ter meus dois inputs, tá? Que eu vou dar uma classe para eles, ou um ID. Vai ser assim, ó, class matrícula, class
senha, tá? Vou fazer o mesmo esquema aqui. Eu vou botar aqui var matrícula igual matrícula senha. É assim, ó. Senha ponto. Como é que era que a gente trocava o outro HTML, alguma coisa? Não lembram? Senha ponto HTML, inner HTML igual. Então eu vou digitar um valor aqui e vou digitar aqui, não vai funcionar, então é valor. Ó, isso mesmo, senha igual valor Brasil. Mesma coisa, valor igual Brasil, matrícula igual Brasil. Então quando eu clicar no botão cancelar, vou botar aqui, ó, cancelar.add event listener, clique, vírgula, cancelar. Tá? Então, quando eu clicar no botão cancelar, ele vai chamar esta função aqui, que apaga esses dois elementos. Oi, Natália, seja bem-vinda. Salvei. F5 aqui. Vamos lá, vou digitar uma matrícula aqui, com letras mesmo, e aqui também. É cancelar, né? Ah, não funcionou. Por que não funcionou? Fiz alguma coisa errada. Cancelar, matrícula e senha, matrícula e senha. Vou ver no console aqui que ele me deu. Por que não está funcionando? Não funcionou. Não está chamando a função certa. Tem algum erro. Vamos ver. Cancelar. Class. Cancelar. Tá aqui. Tá certo. Então, cancelar. Ah, é que tá com o mesmo nome. Vou tocar aqui para limpar. Agora sim. Tá? Não estava funcionando porque o nome da minha função era o mesmo nome do meu botão, aí ele se perdia, se embaranava e não ia. Agora o mais difícil era quando eu clicasse no botão enviar, que é esse aqui, tá? Enviar, verifica número. Quando eu clicasse no botão enviar, eu tinha que verificar se o que estava digitado na matrícula era número, certo? Então, a função eu vou chamar de verifica número, tá? A gente não entrou em mais detalhes aqui, mas dá para passar parâmetro, aqui dá para passar o elemento, dá para fazer um monte de coisa divertida, mas ia só confundir mais. Tá? O que eu preciso fazer? Eu tenho a variável matrícula aqui. Aí eu posso fazer assim, ó, if variável matrícula ponto value não é esse if que eu vou fazer, tá? É para verificar se é somente número, né? Já tem pronto aqui, eu vou copiar, não vou fazer de novo. Eu explico. É isso aqui.
Então vai ser assim, ó. Matrícula. Isso aqui é uma função do JavaScript, tá? Estou dizendo o seguinte, ó, se matrícula.value, valor do campo matrícula, match, bater, for igual a essa regra aqui, ó, que é uma expressão numérica, uma expressão regular, perdão, tá? Ele não vai fazer nada. Se for diferente disso, ele vai dizer que isso é permitido números. Tá? Eu posso fazer isso aqui, tirar esse else. Vamos lá. Ah, professor, mas eu não tinha falado isso pra gente. Não tinha mesmo. Esse aqui eu não tinha falado. Mas é porque eu queria que vocês pesquisassem um pouquinho, né? Alert. Isso não pode. Ponto e vírgula. E aí eu vou chamar a função limpar para deixar tudo vazio de novo. Ok? Foi, ó, isso não pode. Tá bom. Era isso. Basicamente, esse eu acabei de fazer tudo que vocês precisam fazer para a prova de programação, que é o mais difícil. O resto dá para usar a criatividade para fazer os estilos funcionarem. Vamos ver se está tudo funcionando? Maximizar aqui. Vou digitar aqui um texto, aqui uma senha, trocar fundo, trocou. Trocar o logo do topo, trocou. Trocar a cor do rodapé, trocou. Apagar o botão cancelar, eu vou cancelar antes para limpar esses dois, né? Apagou, apagar o botão, apagou. Vou digitar uma letra, enviar, não deixou enviar uma letra, parabéns, tirei 10 na prova. Tá? Era isso aqui. Agora é o seguinte, eu não vou mandar para vocês esse script, obviamente. Tá? Olha aqui, ó. A parte mais difícil, assim, que eu ia deixar, dar uma colher, deixar se ninguém conseguisse fazer, era essa validação numérica aqui, tá? O resto aqui tudo a gente viu em aula. Ok? A gente fez em aula. Fiz, vocês fizeram, vocês me mandaram, a gente trocou figurinha. Tá? E aqui, essa outra parte. Se vocês olharem, o nosso script tem 70 linhas, né? Não é uma coisa muito difícil de fazer, muito difícil de organizar. É só para entender esses conceitos básicos, né? Que é o conceito da classe, para que serve, o que é um button, aonde que eu coloco o texto do botão, como é que eu pego um botão e coloco dentro de uma variável, como é que eu pego um elemento e coloco dentro de uma variável, os comandinhos que a gente testou lá no primeiro exercício que a gente fez, de trocar a cor de fundo, trocar a imagem e tudo mais. Né? Basicamente era isso. Certo? Então agora é o seguinte, eu vou parar a gravação. Tá? Vou parar a gravação para quem for assistir de novo, não ter um vídeo de, sei lá, 2 horas de vídeo. Agora eu vou parar e a gente fica tirando dúvidas, tá bom? Ou melhor, vou deixar gravando. Vamos lá. Quem tiver perguntas agora pode fazer. Professor, Fala. aquilo do var, da função var, aquela, tem que ir do script Tá. type, tem que ir ali no footer, ali embaixo. Né? Pode ser em qualquer lugar, Santiago, mas tem que estar dentro das tags script. Tem que dizer assim, script. Aí ali dentro tem que colocar o teu JavaScript. Naquele manual lá da adivinhação da imagem, do valor lá, naquele manual lá tem isso aí. Eu tentei acompanhar, eu acho que eu consegui mais ou menos. Ah, beleza. Agora sim, ó, se tu assistir o vídeo de novo, vai conseguir fazer funcionar. Tá. Tá? Beleza? Alguém perguntou alguma coisa aqui? Vamos ver. Bruno, para deixar ele bonito é CSS, aí tem que ir brincando. Né? Trocar a cor do fundo, trocar a cor do botão, o estilo do botão, botar um border radius lá. Né? São detalhes, não era tão importante assim o foco da boniteza.
Tá? A minha preocupação era mais com JavaScript mesmo. O senhor Dá vai para colocar fazer. depois da aula no Moodle, o vídeo? Ou o senhor pode mandar pelo WhatsApp o vídeo? Eu não posso mandar pelo WhatsApp porque ele vai ficar grande demais, né? Mas eu vou botar ele no Moodle e aviso para vocês que ele tá no Moodle. Vocês podem baixar. É rapidinho, termina a reunião aqui, eu paro de gravar e já fica disponível em alguns minutos. Felipe, tem alguma dúvida? Natália? Aí tu assiste, tá, Grace? Baixa o vídeo e assiste no teu computador aí. Aí eu recomendo assim, ó, baixem o vídeo, tá? E aí vão assistindo, voltando, assistindo, voltando, assistindo, voltando. Né? Não funcionou, volta, vê se não escreveu alguma coisa errada. O Santiago foi embora. Vê se não escreveu alguma coisa errada e voltem. O senhor ficou mudo, professor. Professor, o senhor ficou mudo. Deu, voltei, tô aqui. É que eu tava mais porque eu não tava conseguindo ajustar para ficar tudo no meio ali, no CSS, que eu procurei vários vídeos ali, coisas ali. Depois foi mais o layout mesmo que eu tava com mais dificuldade. Não, tranquilo. É que assim, para deixar responsivo o layout, fazer ele ficar num tamanho, ficar legal assim, que tu consiga trabalhar ele com no navegador e no smartphone, o legal é tu deixar ele com a largura máxima da tela sempre, entendeu? Que aí no celular ele vai se encaixar direitinho. E quebrando a linha, bota um botão embaixo do outro, 100% de largura, e vai embora. Eu não fiz isso aqui porque não era tão necessário assim. Mas é basicamente isso, um BR para quebrar a linha e tal. A gente vai trabalhar mais isso, vai ser um desenvolvimento, mas é que o foco aqui não é boniteza, é a programação em si, a lógica, né? Obrigado. Tá? Bem, professor. Natália? Já vai postar em seguida, porque daqui a pouco... Oi, a Graciela. Fala, Graci. Professor, se o senhor vai postar Tô agora ouvindo, em seguida, pode se falar. pode ser, porque daqui a pouco eu já tô... Que daqui a pouco eu já vou pra fora, eu já não consigo baixar o vídeo. Tá, não, já termina aqui, eu já vou parar de gravar, que aí em seguida ele fica disponível para mim. Que aí, sim, que aí eu